Fala galera concurseira, a disciplina é sobre arquivologia e o mapa mental de hoje trataremos sobre a tabela de temporalidade, mais alguns assuntos referentes ao protocolo e outros assuntos relacionados à arquivologia. Baixe o seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Então pessoal, com relação a alguns assuntos que trataremos hoje referente à arquivologia, nós falaremos sobre a avaliação documental, que dentro dela temos a tabela de temporalidade e também o plano de destinação, sobre o protocolo, referente à correspondência e algumas observações. Com relação à avaliação documental. A avaliação documental define seu prazo de guarda ou destinação final a partir de seus valores. Suas avaliações são finais ou irrevogáveis, realizada por uma comissão permanente multidisciplinar, diretamente pelos órgãos do poder público. Vantagens: ganho de espaço físico, agilidade ao organizar ou recuperar informação, economia de recursos humanos e materiais e preservação da história. A destinação final corresponde à determinação da guarda permanente ou à eliminação do documento. A tabela de temporalidade é criada por uma comissão permanente de avaliação de documentos e aprovada por uma autoridade competente. Define os prazos de guarda ou destinação final, referente à sua eliminação. Define os prazos de permanência em cada fase de arquivamento, referente ao arquivo corrente ou intermediário. Não existe prazo de guarda nos arquivos permanentes. Então, a tabela de temporalidade refere aos arquivos corrente e intermediário. Sua existência é justificada pela necessidade de preservação dos documentos de arquivo. A avaliação é feita por meio da tabela de temporalidade. A classificação gera um plano ou código de classificação. Prazo de guarda, unidade de tempo, é em ano ou pela indicação da vigência dos documentos. O plano de destinação, ferramenta utilizada para tratar massas documentais acumuladas, que são conjuntos de documentos reunidos sem qualquer critério técnico ou tratamento adequado. É um conjunto de instrumentos que permite que, em decorrência da avaliação, se encaminhem os documentos à guarda temporária ou permanente, à eliminação ou à reprodução. Não é um instrumento de classificação, mas sim de destinação. É um componente da tabela de temporalidade. Protocolo. O protocolo é o controle da tramitação dos documentos, que permite acompanhar seus andamentos e prestar informações aos interessados em tempo real. Assegura a imediata localização e recuperação dos documentos. É vinculado à atividade corrente. Atividades do protocolo. Nós temos a atividade de entrada ou recebimento, cadastro ou registro, processo, autuação, separação ou classificação, encaminhamento e tramitação. Quanto à entrada ou recebimento, é o controle da entrada ou recepção dos documentos. Quanto ao cadastro ou registro, é a leitura, identificação e cadastro dos dados de acesso ao documento em sistema manual ou informatizado. Quanto ao processo, formação ou abertura de processo, inserção de capa e atribuição de um número de controle. É um conjunto de documentos oficialmente reunidos no decurso de uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento. Exige um estudo mais detalhado, pareceres técnicos, anexos ou instruções para pagamento de despesas. Autuação é o ato de reunir, ordenar os documentos avulsos. O documento é acondicionado em uma capa de cartolina. Todas as folhas são numeradas sequencialmente, carimbada e rubricada, realizada no canto superior direito da folha. Separação-classificação é a separação do documento por assunto ou área. Encaminhamento, que pode ser por meio de expedição, distribuição ou redistribuição. O encaminhamento é o envio dos documentos aos destinatários. Expedição refere-se à parte externa. Distribuição, à parte interna referente ao primeiro destinatário. E redistribuição também à parte interna referente ao próximo destinatário. Tramitação, controle ou movimentação. É o controle do andamento ou tramitação dos documentos, realizado por meio do sistema manual ou informatizado. O controle da tramitação é realizado sempre que o documento é distribuído. É feito apenas no ambiente interno.
É o caminho ou trajetória que o documento percorre desde a sua produção ou recepção na instituição até o cumprimento de sua função administrativa. Observações. Documentos particulares ou sigilosos não devem ser abertos ou registrados. Metadados são utilizados pelo protocolo para identificar e controlar o documento internamente na instituição, sobretudo sua localização. São indexadores e apoiam acesso aos documentos. Exemplo: data, assunto, destinatário, remetente, etc. Correspondência não é uma espécie documental. A correspondência é toda e qualquer forma de comunicação escrita, recebida passiva, expedida ativa, produzida e destinada à pessoa física ou jurídica. Tipos de correspondência. Nós temos correspondências interna, externa, recebida, expedida, oficial, que refere à instituição, que pode ser uma correspondência ostensiva ou sigilosa, e a correspondência particular, que é apenas distribuída, interesse pessoal do funcionário. Exemplos: cartas, ofícios, memorandos, bilhetes e telegrama. Algumas observações. Juntada é a inserção de documentos em um processo. Juntada, anexação. Juntado em caráter definitivo. A referência ao mundo do processo mais antigo. Apensação é a juntada em caráter temporário. Conserva cada processo a sua identidade e independência. Desapensação é a separação do processo anteriormente apensados. Desentranhamento. Retirada de folha ou documentos do processo de forma definitiva, mediante justificativa, no interesse do órgão ou entidade ou a pedido do interessado. Desmembramento. A retirada de folha ou documentos do processo de forma definitiva, mediante justificativa, no interesse do órgão ou entidade ou a pedido do interessado. A diferença é que, neste caso, é para a formação de um novo processo. Diligência. Ato investigatório ou pesquisa que visa esclarecer ou averiguar ou complementar uma informação equivocada ou incompleta de um processo. Encerramento ou arquivamento. É a guarda do documento avulso ou do processo, cuja tramitação cessou. Logo, o arquivamento é o acondicionamento mais o armazenamento. O acondicionamento refere-se à embalagem. O armazenamento refere-se ao local ou imobiliário. É isso aí, galera. Esse foi mais um Movimental de hoje e até a próxima.